Shalom a todos, mais um dia aqui para leitura da palavra do Senhor. A coisa mais importante que nós temos nos dias de hoje é pregar o Evangelho, porque só Cristo liberta. Para ter o Espírito Santo precisa ter fé no Filho de Deus, para receber o Espírito Santo, ok? E só Ele liberta, só Jesus. A palavra dele nós vamos ter todo o conhecimento do que ele fez por nós. A gente não viu Jesus. A gente não viu Jesus. Só Jesus não nasceu na nossa época, não nasceu na nossa nação. Então, se a gente não lê o Evangelho, as cartas dos apóstolos, a gente não vai saber nada sobre ele, ok? Então, nos dias de hoje, a coisa mais importante que tem é fazer isso. É ler a palavra de Deus, ler a Bíblia, ok? Mas, às vezes a gente tem que afastar um pouco das pessoas, dos problemas do dia a dia. Ali nós vemos os apóstolos, estava tendo um problema lá porque a primeira igreja ajudava também as pessoas com comida, era um povo muito pobre, que se ia chegando para juntar a igreja. E ali eles recolhiam, ajudavam na alimentação. E só que a pregação do Evangelho era uma coisa tão importante, tão urgente, ok? Que os apóstolos, eles não podiam parar de pregar o Evangelho, ok? Eles não podiam parar de pregar o Evangelho. E aí eles votaram lá, escolheram umas pessoas que eram mais dedicadas a Deus para ir fazer essa parte de assistência, porque eles tinham que continuar pregando a palavra de Deus. Então a palavra de Deus tem que continuar pregando acima de tudo, sabe? O Evangelho tem que ser pregado acima de tudo, ok? E louvado seja Deus, o Senhor me deu essa graça de pregar o Evangelho. Muitas pessoas, elas me atacam. Se tem qualquer um outro problema, aonde que eles vão atacar o crente? É na pregação do Evangelho. Pode prestar atenção. Se o crente está com problema, o crente vai se consertar com Deus. Mas ninguém tem o direito de atacar a pregação do Evangelho. Não tem direito de atacar a pregação do Evangelho, ok? Então, as pessoas podem prestar atenção. Quando elas ficam com raiva de outras, elas atacam a pregação do Evangelho. Até mesmo pessoas evangélicas, elas atacam o outro e elas atacam a parte da pregação do Evangelho, ok? Então, o Evangelho, ele precisa ser pregado da forma correta, ok? Agora, se o pregador tá com a vida certa ou não, ele vai dar conta para Deus. Não cabe a nós julgar. Mas a palavra de Deus precisa ser pregada. E eu vejo indiretamente pessoas que se dizem crente atacando o Evangelho, eu vejo pessoas atacando quem ora, eu vejo pessoas atacando quem tem os dons do Espírito Santo, eu vejo pessoas atacando quem prega, ok? Então, a pregação do Evangelho ela tem que continuar sendo feita, ok? Ela tem que continuar sendo feita. Nós não podemos parar a pregação do Evangelho. Não podemos parar a pregação do Evangelho, ok? E você não ataque alguém por ela estar pregando o Evangelho, porque você vai ter que prestar conta para Deus.
que a pregação do Evangelho, ela é mais importante do que fazer obras de caridade. Inclusive o Senhor Jesus falou ali para Judas, os pobres vocês vão sempre ter com vocês. O que essa mulher fez vai ficar para a eternidade. E eles estavam ali recriminando a mulher por ter derramado o perfume. Ok? Então, uma coisa é fazer caridade, é cuidar dos pobres. Outra coisa é pregar a palavra do eterno Deus. Ok? Então, é isso. É importante a gente ressaltar algumas coisas, porque às vezes as pessoas pecam na ignorância. Na ignorância pecam, atacando coisas sagradas. Então, vou dar continuidade aqui. Não queremos... Deixa eu falar onde eu estou lendo. 2 Coríntios 5, a segunda parte. Ok? Aleluia. O apóstolo Paulo, nosso querido, nosso amado. O maior evangelista de todos os tempos. É o apóstolo Paulo. Pode falar, a pessoa ganhou milhões e milhões. Sim, mas hoje tem rádio, tem televisão, tem internet, tem avião para carregar, tem tantas coisas, tem microfone, tem... Naquela época não. Era andando, era escrever na mão. Ok? Não tinha nem microfone não tinha. E ele evangelizou a Ásia todinha e depois veio para a Europa. Vamos lá? Começando de... Então, 2 Coríntios, capítulo 5, segunda parte. Vamos ver o que o apóstolo Paulo deixou para nós. Deixou para aquela igreja que também serve para nós, ok? Não queremos novamente nos recomendar a vocês. Pelo contrário, estamos dando uma oportunidade para vocês se orgulharem por nossa causa, para que tenham o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Se gloriam na aparência. Tem muita gente aí se gloriando na aparência. Ok? Muitas pessoas se gloriando na aparência. Tem aparência de bonzinho, aparência de santo, aparência de caridoso, aparência de... Entendeu? Mas Deus sabe. Nossa, aqui tem alguém mexendo ali, fazendo barulho. Barulho de... Acho que tá cortando grama, não sei. Então Deus conhece o nosso coração. Não adianta eu chegar para vocês, ai queridinho, ai não sei o que, ai paz e amor, mas eu tô fazendo aquilo porque você é legal comigo. Se pega uma pessoa que não é, se pega uma outra lá que a palavra de Deus diz que para a gente orar até para os nossos inimigos, né? Se vem um que não faz o que eu quero, esse eu desprezo, esse eu não quero papo, esse eu vou começar a xingar ele, amaldiçoar. Ok? Então, Deus está vendo o coração. Deus está vendo se eu estou sendo boazinha porque as pessoas é boazinha comigo, ou se eu estou procurando amar até mesmo aquele que não me ama, até mesmo aquele que não faz o bem para mim, mas eu estou procurando demonstrar o amor de Deus para ele. Porque amar aquele que ama nós, amar aquele que concorda com nós, isso é fácil, o mundo faz isso, os não crentes fazem isso. Vamos continuar? Então por isso aqui está falando não de aparência. Deus vê o coração. Ok? Às vezes as pessoas ela têm aquela postura religiosa,
evangeliquez. Ai, irmão, irmão, mas chega lá na frente, ela vê um pobre mendigo, ela vira as costas, ela olha com desprezo. Deus vê o coração. Vamos lá? Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vocês, pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, o verdadeiro cristão, ele vai viver por Cristo, o Messias, nosso amado Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O verdadeiro cristão vai viver para o Messias Jesus de Nazaré. Ok? Não vive mais para si, mas para morreu e ressuscitou. Então, as pessoas religiosas, elas vivem para a religião. Seja elas de que religião for, elas vivem para a religião. Mas nós precisamos viver para Cristo Jesus, nosso amado, nosso lindo, que morreu por nós. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ok? Reconciliar com Deus. Não adianta as pessoas ir lá, fazer atrás de qualquer santo, ajoelhar na árvore, na pedra, buscando Deus. Ela tem que ir através de Jesus. Jesus, o Cristo. Ele que reconcilia a humanidade com Deus. É Ele que nos leva a Deus. Ele que nos reconcilia com Deus. Não é nem mesmo nosso sacrifício. Porque se fosse nosso sacrifício, o Senhor Jesus não precisava fazer sacrifício. É o sacrifício dele. É através dele. É que nós alcançamos a graça. Ok? Reconciliou consigo. Que barulho, né? Aqui, os vizinhos aqui até que é bom, fazendo barulho dia de domingo à tarde, ninguém está reclamando. Olha lá. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação é através de Jesus de Nazaré, não é através daquilo que a própria pessoa faz. Primeiro ela tem que ter fé em Jesus e fazer pela fé nele, porque ele é que nos reconcilia com Deus. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra de reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Ok? Em nome de Cristo, reconcilie com Deus. Em nome de Cristo, em nome de Jesus, o Messias de Nazaré. Não é religião. Não é, agora eu vou atrás de Moisés para me reconciliar com Deus. Não, você vai reconciliar através do Messias de Nazaré, o Cristo.
ok? É Jesus de Nazaré. Não adianta inventar moda. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Agora eu vou criar um outro Jesus, vou dar outro nome para ele, vou mudar as escritas da nova aliança, porque a nova aliança está errada, eu vou fazer agora do meu jeito, vou dar outro nome para ele, porque esse que o mundo deu não está certo. Gente, nada disso vai adiantar. Nada disso vai adiantar. Principalmente se pegar o evangelho e mudar aquilo que está escrito. Mudar o evangelho, mudar as cartas dos apóstolos para agradar a religião ABC. Não vai mudar, não vai transformar a vida, não vai nada. As pessoas só vão seguir mais uma religião e virarem politicamente. Porque hoje em dia as pessoas elas estão mais valorizando a política do que os caminhos do Senhor Jesus. Elas estão valorizando mais aquilo que a política diz do que aquilo que está escrito no Evangelho. Ok? Então, é só você analisar como as pessoas estão vivendo, ler o Evangelho e ver essas pessoas que elas vêm correndo atrás de política. E ler o Evangelho. Ver para quem que elas estão dando mais valor. Se é para Jesus de Nazaré, aquele que me ensinou a perdoar, ok? A orar pelo inimigo, a dar pão para quem tem fome, não importa quem seja. Ver quem que essas pessoas estão valorizando mais. Se é fazer as obras como Cristo ensinou, ou é andar atrás da política exaltando seres humanos. Preste atenção. Não é tão difícil de ver, não. A questão é a gente conhecer o Evangelho. Quando a gente conhece o Evangelho, as outras coisas também vai abrir na mente da gente com o poder do Santo Espírito. Então vamos lá. Aqueles que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Ok? Gente, aqui já é mais de 8 horas da noite. É que a verão escurece tarde. E domingo o povo resolveu cortar grama ali. E eu tô na praça, ok? Mas é isso aí, ó. Então, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ok? É justiça de Deus. Deus seja louvado. É justiça de Deus. Jesus. Aqui, ó. Aquele que não conheceu o pecado. Quem foi que não conheceu o pecado? O Senhor Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Então não vai ser querer ir correr atrás de Moisés agora que vai fazer justiça de Deus. Vai fazer justiça de Deus seguir Jesus de Nazaré, seguir o evangelho dele, o evangelho do perdão, o evangelho que não deseja a morte para os outros. O evangelho que não fica assim atrás de vingança. Eu quero vingar, eu vou vingar. Não, gente. Isso não é a justiça que Deus deixou. A justiça de Deus está em Cristo. Ok? Paz, shalom, até qualquer hora. Leia os evangelhos, leia as cartas do apóstolo Paulo. Leia as cartas do apóstolo Paulo e leia os evangelhos. Leia a carta dos apóstolos, né? Mas Paulo escreveu mais. E é o apóstolo dos gentios. Fico todos na shalom até qualquer hora.